E nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Frida vai voltar de uma forma surpreendente e vai ferrar com Hans de uma vez por todas para os netos. Ela vai reaparecer para os netos de uma forma surpreendente, mesmo com Hans tentando impedir, e vai fazer com que todos fiquem emocionados ao verem Frida viva diante de seus olhos. Ela também vai contar como forjou a própria morte, com a ajuda do próprio Hans e de Catarina. Frida vai dizer que estava espionando Hans esse tempo todo e que conseguiu uma prova terrível contra o sobrinho, deixando ele desesperado. Frida afirma: o combinado não era ter sabotagens nessa missão, e o Hans não respeitou isso. Por isso eu voltei, porque não quero que vocês, meus netos, corram algum tipo de risco. Os irmãos Mancini vão ficar chocados com tudo o que descobrem e vão sentir uma mistura de felicidade pelo retorno da avó e de raiva por causa de Hans. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Família é Tudo. Tudo deverá acontecer logo após Hans levar um susto daqueles ao ver Frida em sua casa ao lado de Catarina. O vilão vai se desesperar com essa situação e vai implorar para que ela não apareça para os netos. Frida então revela: Hans, eu não forjei a minha própria morte com você e com a minha irmã Catarina para deixar você sabotar a missão desse jeito e colocar em risco a saúde dos clientes e dos meus próprios netos. Hans se desespera e tenta convencer de que é inocente a todo custo ao dizer: mas tia, eu não fiz nada disso. Eu sei muito bem que sabotagem é proibida nessa missão. Frida então retruca: mas acontece que a Vênus não pensa assim. Ela inclusive fez um escândalo na reunião por causa disso. Hans revira os olhos e rebate: a Vênus nunca foi com a minha cara. Ela tá querendo jogar a culpa do que aconteceu com o seu furtado em cima de mim, só para não perder a missão e não dar a entender para todo mundo que ela é uma incompetente, isso sim. Frida arregala os olhos, furiosa com a forma que Hans fala de Vênus, e afirma: olha lá como é que você fala da minha neta, Hans. É nessa hora que Catarina não se aguenta e retruca: olha como você fala com meu filho, Frida. Isso sim, porque eu não voltei de onde eu estava para ficar vendo você destratando Hans assim, não. Frida revira os olhos e comenta: você não sabe de nada, Catarina. Eu que estava aqui no seu lugar. Eu que fiquei observando tudo. Catarina debocha de Frida e afirma que é isso que dá ficar brincando de morta-viva desse jeito. Até que Hans se irrita ao ver as duas discutindo desse jeito e pede quase gritando: ai, será que dá pra parar com isso vocês duas? Essa situação não vai resolver com vocês brigando desse jeito. Frida então rebate: é o que eu penso também. É por isso mesmo que eu chamei a sua mãe de volta. Quero acabar com essa palhaçada de uma vez por todas. Essa história já foi longe demais. Você foi longe demais, Hans. Hans revira os olhos e afirma: mas eu já te disse que eu não fiz nada, tia. Por favor, acredita em mim. Mas mesmo assim, Frida está irredutível. Ela respira fundo e afirma: eu já tomei a minha decisão, Hans. Eu vou reaparecer para os meus netos. Você querendo ou não, eu não vou mudar de ideia. Catarina então tenta apelar para o lado emocional e comenta: você acha mesmo que seus netos queridos vão gostar de saber que foram enganados por você esse tempo todo? Frida responde: tenho certeza de que eles vão entender os meus motivos assim que eu explicar tudo para eles. Hans revira os olhos e comenta: eu não entendo por que você está fazendo isso. Juro que não estou entendendo. Frida o encara de uma forma séria e responde: em breve você vai entender. Pode ter certeza disso. Sem dizer mais nenhuma palavra, Frida pega sua bolsa e sai de casa decidida a falar toda a verdade para os seus netos. Enquanto Hans bufa de raiva e grita: mas que droga! Agora que estava tudo indo como eu queria! Catarina então se aproxima do filho e fala: se acalme, meu filho. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Você não pode perder a esperança. Hans então retruca: ah, é, mamãe?
E como é que eu posso ficar calmo com o mundo caindo em cima de mim? Catarina sorri e responde: você só não pode deixar que a Frida estrague tudo. Eu sei muito bem que quando você quer, você consegue ser bem convincente. Hans abre um sorriso ao ouvir aquilo e comenta que, apesar de tudo, estava sentindo muita falta de sua mãe. E os dois dão um abraço apertado. Mas logo após isso, Hans afirma que precisa dar um jeito de impedir que Frida estrague tudo e sai correndo atrás da tia. Enquanto isso, na galeria, Vênus se reúne com todos os seus irmãos para que eles possam conversar sobre os próximos passos do restaurante. E comenta: pois é, meus irmãos, a situação está bem complicada, porque a situação vazou para a imprensa. Plutão revira os olhos e afirma: tá na cara que foi o Hans que fez isso, só pra gente se ferrar ainda mais. Aquele desgraçado. Júpiter comenta: tá na cara que foi ele. Quem mais iria sair ganhando com a nossa derrota? Electra acrescenta: ainda mais agora que a gente estava faturando muito bem com shows aqui, e logo agora a gente cai. Vênus passa a mão na cabeça e responde: eu sei disso, gente. Eu já fiz um escândalo naquela reunião do conselho, mas não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa de provas de que foi o Hans. É nessa hora que Andrômeda sugere: ué, mas isso é fácil. Ele não sabotou contra a gente? É só a gente sabotar de volta e forjar uma prova contra ele. Pronto, resolvido. Todos ficam chocados com a ideia terrível de Andrômeda. E Vênus comenta: e aí, se o conselho descobrir que as provas são falsas, a gente perde a missão. E aí sim o Hans consegue tudo o que ele sempre quis. Andrômeda fica um pouco sem graça e confessa que não tinha pensado muito por esse lado, mas que Vênus está coberta de razão. Electra então comenta: pois é, o fato é que agora a gente precisa dar um jeito de passar uma borracha em cima desse escândalo todo, pra gente voltar a bombar o restaurante. Plutão concorda e responde: eu também acho. Assim a gente não decepciona a vovó, que passou essa missão pra gente. Júpiter comenta: ah, mas eu tenho certeza que a vovó deve estar morrendo de felicidade lá em cima vendo a gente. É nessa hora que Frida, vestida de Catarina, aparece no restaurante e surpreende a todos ao dizer: ah, isso vocês podem ter certeza de que a Frida está muito orgulhosa de vocês. Todos se surpreendem com a chegada dela e Vênus um pouco sem paciência: ah não, tia Catarina, você me desculpe, mas a gente não está em condições de falar com você depois que o Hans fez com a gente, não. Electra concorda e afirma: é isso mesmo, eu acho melhor você voltar outro dia, tia. Júpiter retruca: a não ser que você veio aqui para armar mais um plano para ajudar o seu filhinho querido. Ainda se fazendo de Catarina, Frida afirma: não, meus amores, eu vim aqui para esclarecer tudo. Todos estranham a forma que ela fala e Plutão comenta: meus amores, vai ter que se esforçar mais para convencer a gente. Vênus passa a mão na cabeça e afirma: é, tia, isso realmente está bem estranho. Até porque você nunca chamou a gente assim, só a vovó. Frida então sorri e fala com lágrimas nos olhos: pois então, como é que eu poderia chamar vocês de outra coisa? Afinal, vocês são meus orgulhos. Vênus arregala os olhos ao ouvir ela falando daquele jeito e se lembra na hora de todas as vezes que Frida falou isso para ela. Com os olhos marejados, Vênus a encara e fala: não é possível. Não é possível que isso está acontecendo, é sério. Todos os irmãos ficam um pouco confusos com tudo o que está acontecendo e também olha a tia com olhos um pouco confusos. Frida então se revela: é possível sim, meu amor. Sou eu esse tempo todo, a Frida. Vênus e todos os seus irmãos arregalam os olhos em choque ao ouvirem aquilo. E a mocinha fala: vovó, é você mesmo? Andrômeda comenta: meteoros me mordam? Então quer dizer que a tia Catarina era a vovó esse tempo todo? Electra fala: então quer dizer que a vovó está viva esse tempo todo? Júpiter comenta: eu sempre achei que eu nunca mais veria a vovó assim desse jeito. Não consigo acreditar que isso está acontecendo. Frida também se emociona e fala: sou eu sim, meus amores.
mas vocês podem ter certeza de que eu vou explicar tudinho para vocês. Vênus, Electra, Andrômeda, Plutão e Júpiter se emocionam com a volta de Frida e correm para dar um abraço coletivo nela, enquanto choram emocionados. É nessa hora que Hans chega na galeria e se desespera ao ver todos os seus primos abraçarem Frida. Hans então comenta: "Que droga! Pelo visto eu cheguei tarde demais." Todos se separam nessa hora e não gostam nem um pouco ao verem Hans ali. Vênus comenta: "Peraí, Hans, o que você está fazendo aqui depois de tudo?" Hans então responde mentindo: "Vim tentar contar uma novidade para vocês, mas pelo visto vocês já estão sabendo." Júpiter franze a testa confuso e pergunta: "Peraí, você já estava sabendo que a vovó estava se passando pela sua mãe?" Antes que Hans possa responder, Frida então conta: "Ele sabia sim, porque foi ele e a minha irmã que me ajudaram com esse plano." Todos ficam em choque com o que ouvem. E Electra pergunta: "Mas por que você fingiu isso? A gente sofreu tanto com a sua ausência." Frida então responde: "Eu sei disso, meu bem. Inclusive eu peço perdão para todos vocês por esse sofrimento, mas eu tive que fazer isso como uma última tentativa para ver os meus netos juntos de novo. A nossa família estava despedaçada, aquilo estava acabando comigo." Vênus comenta: "Eu sei que eu tinha prometido juntar os meus irmãos. Eu estava tentando, mas confesso que estava difícil." Frida interrompe e fala: "Eu sei que você fez o melhor, Vênus. Não duvido disso. Mas quando ninguém resolveu ir no meu aniversário, eu percebi que a coisa estava mais feia do que eu pensei. Eu não podia deixar como estava. Por isso, no dia daquele temporal no navio, eu combinei com a Catarina e com Hans que eu iria assumir a identidade da minha irmã enquanto ela viajava." Andrômeda então pergunta: "Mas então a missão era tudo mentira?" Frida responde: "Mas é claro que não. Se vocês atingirem a meta no prazo, eu vou dar a minha herança para vocês. Senão, o Hans vai herdar tudo. Em relação a isso, nada mudou." Plutão então retruca olhando para Hans: Mas acontece que a gente acabou de sofrer uma sabotagem bem suja do nosso primo, que vai deixar mais difícil que a gente consiga ganhar." Hans revira os olhos e fala: "Ai, de novo essa história, eu não fiz nada." Mas Frida o interrompe e afirma: "Foi justamente por isso que voltei, porque a situação saiu do controle. Eu não podia deixar os meus netos correrem risco de vida, como estava acontecendo. Eu estava investigando o Hans esse tempo todo." Todos arregalam os olhos ao ouvirem aquilo, assim como o Hans, que não imaginava uma coisa dessas. Hans fala: "Como é?" Frida então revela: "É isso mesmo. Por isso eu te disse que não ia mudar de ideia e que iria aparecer para os meus netos. Porque eu coloquei uma escuta na sua sala e eu ouvi você conversando com aquela sua secretária sobre o plano que tinham acabado de fazer. Eu sei de tudo, Hans. Você é quem está por trás do envenenamento do seu furtado." O vilão fica em choque ao ouvir aquilo e afirma que isso é uma traição por ele ter ajudado ela. Mas Frida rebate e afirma que o traidor aqui é ele, que estava tentando ganhar a missão na base da sabotagem, mas que agora não vai ver a cor de seu dinheiro e ainda vai ser denunciado pela sabotagem. Os irmãos Mancini comemoram a virada que essa história acabou de tomar. E Vênus afirma que estava esperando o dia para ver Hans pagar por tudo que ele fez. Hans rebate, afirma que isso não vai acabar assim. E Júpiter retruca: "Não vai mesmo, Hans, porque você vai dar o fora daqui agora mesmo." Júpiter pega Hans pela gola da camisa e atira ele para fora da galeria, enquanto os outros comemoram. Logo depois, os irmãos voltam a abraçar Frida e ela afirma que estava morrendo de saudade de todos eles e promete que eles nunca mais vão se separar. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.